meu nome é Selma, tenho 38 anos, moro em São José dos Campos. Estamos entrando no período da quaresma, não é mesmo, Ellen? E o relato que eu quero contar aqui aconteceu na quaresma do ano passado, 2020. Não é um relato muito extenso, mas é algo que me marcou e, sinceramente, eu estou muito apreensiva pelo que pode acontecer na quaresma vindoura. Eu trabalho em horários alternados, que são de 7 às 15, 15 às 23 e 23 às 7, e eu jamais vou me esquecer que na última semana da quaresma eu estava largando às 23 horas. Terminado o nosso turno, 4 amigos resolveram tomar um chopp. Eu não bebo, Ellen, quero deixar isso muito claro aqui. Nunca bebi. Fomos até um bar mais próximo de nosso trabalho. Ficamos ali até por volta de 1h30 da manhã. Em seguida, pedimos a conta, pagamos e fomos para casa. 2 amigos meus foram de Uber e as outras 2 amigas eu dei carona porque era minha rota. Eu as deixei em casa, Ellen, e segui para o meu caminho. Mais uma vez, eu quero frisar que eu não bebo. Jamais coloquei álcool em minha boca. Faltando uns 200 metros para eu chegar em casa, o meu carro simplesmente morreu. Parou de funcionar. Eu achei aquilo muito estranho. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não consigo trocar um pneu. Portanto, eu não abro mão de manter o meu carro revisionado e sempre fazer as manutenções necessárias. O meu carro parou ali na esquina. Ele apagou do nada. Tinha óleo, água, gasolina. A bateria era nova. Aparentemente estava tudo ok. E eu não entendia por que ele não funcionava. Virei a chave na ignição por várias vezes e ele não funcionou. Detalhe, eu não conseguia sair. Eu fiquei parada ali e quando peguei o meu telefone para fazer uma ligação, o meu celular também não tinha sinal. Eu não entendia o que estava acontecendo. De repente, Ellen, eu tive uma sensação de pânico. O meu sentido de alerta me dizia que algo não ficaria bem. Eu tentei me acalmar. Abaixei a cabeça, fiz uma oração, pedindo para Deus e todos os santos que enviasse alguém para poder me ajudar. Eu pensava, meu Deus, como é que eu posso ficar em uma esquina, dentro de um carro, parada, sem celular, sem nenhum sinal de comunicação, sem conseguir sequer sair do automóvel? Eu olhei para o lado, Ellen, e de repente eu vi um clarão. A princípio parecia um farol de motocicleta. Pensei, bom, ali vem vindo alguém. Tomara que não seja um assaltante. E tomara que este alguém consiga me ajudar. Ou se não, que nem perceba que eu estou aqui. Eu fiquei observando e aquele clarão veio aumentando. Ali eu vi que não era motocicleta e também não era um automóvel. Era uma procissão. Isso mesmo, Ellen. Era uma procissão de madrugada. Eu cresci na Igreja Católica e sempre ouvi falar das procissões noturnas. Eu me lembro bem que a minha avó contava que tinha a procissão da Via Sacra, ou Via Crucis. Eu achei aquilo muito estranho, Ellen, porque até onde eu me lembro, essas procissões eram à noite, porém num horário bem mais cedo. Bom, talvez a igreja tivesse resolvido mudar o horário. Eu parei e fiquei observando. Quando aquela procissão se aproximou mais, Ellen, eu senti um pavor, um calafrio percorreu o meu corpo. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu não conseguia me mexer, mas eu via muito bem o que estava acontecendo ali.
À frente da procissão vinha um ser vestido de preto. Ele vinha com uma cruz na mão. Atrás vinham algumas pessoas vestidas de branco. Essas pessoas tinham velas nas mãos. Detalhe, Ellen, eu não via rosto de ninguém porque estavam todos encapuzados. As suas vestes eram longas, mas uma coisa eu percebi: os seus pés não tocavam o chão, e por onde eles passavam vinha uma espécie de névoa entre os seus pés e o chão. A minha vontade foi de morrer naquele momento. Na verdade, eu achei que eu já era morta mesmo. Eu não conseguia me mexer, não conseguia me mover. Eu pensava em gritar e não conseguia. Pensava em chorar, também não conseguia. Foi um pavor terrível. Aquela sensação, Ellen, para mim durou uma eternidade. Eu não conseguia contar, mas eu sei que haviam várias pessoas naquela procissão. Eu sentia dentro do meu carro um cheiro muito forte de vela e incenso. Eu não conseguia ouvir muita coisa, mas eu conseguia ouvir que enquanto eles passavam, eles meio que lamuriavam. Parecia uma reza, uma ladainha. Eu não conseguia ouvir o que era, mas era algo em tom de lamento. Quando aquilo acabou, eu fiquei ainda petrificada por alguns segundos. E quando eles sumiram ao longe, misteriosamente, o meu carro voltou a funcionar. O meu telefone deu sinal de linha. Muito trêmula e assustada, eu consegui ligar o meu carro com muita dificuldade e saí daquele local. Quando cheguei em minha casa e tentei descer do carro, eu caí. As minhas pernas estavam muito trêmulas e fracas, bambas. O meu corpo todo tremia. Com muita dificuldade, eu entrei e na manhã seguinte liguei para minha mãe para contar para ela o que havia acontecido. Ela me disse que aquela era a procissão das almas. Eu jamais pensei em passar por isso. Ouvi muito falar delas, porém, eu não quero dizer que eu não acreditava. Eu só quero dizer que eu não esperava vê-la. A quaresma vindoura se aproxima e, graças a Deus, este ano eu estou de férias. Eu não quero correr o risco de ver nada, nem agora, nem nunca mais. Eu jamais pensei passar por uma experiência dessa. E só quem passa, Ellen, sabe do que eu estou falando. É uma coisa que marca a gente pelo resto da vida. Talvez para quem só ouça não consiga imaginar a dimensão do trauma que isso nos traz, mas é uma coisa arrepiante. Eu nunca abusei, nunca duvidei. Eu não esperava passar por isso nunca. Obrigada por contar o meu relato, Ellen. Obrigada aos amigos que vão ouvir e vão comentar, tentar me ajudar a entender o que realmente foi aquilo. Eu espero que você consiga ler o meu relato antes do carnaval, mas se não conseguir, não tem problema. Muito obrigada e fiquem todos com Deus.